O segredo não é controlar a vida, mas deixar a vida ser conduzida pelo Espírito Santo. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Vamos comentar o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 5, no devocional de hoje. O texto diz assim: Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Tiago aqui ele escreve para cristãos que estavam permitindo que os desejos do mundo ocupassem o lugar que pertence somente a Deus. Por isso, ele lembra que o Senhor não aceita um coração dividido. O Espírito Santo, ele habita em nós e deseja ter comunhão plena conosco. O ciúme mencionado nesse texto não é um sentimento pecaminoso, mas o zelo santo de Deus por aqueles que lhe pertencem. Vou compartilhar com você, à luz desse texto, 4 lições. Convido você antes a entrar na nossa comunidade no WhatsApp para que você possa receber os links do devocional toda manhã. A primeira lição é que Deus deseja um relacionamento exclusivo conosco. Quando o texto afirma, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, Deus ele não deseja apenas uma parte da nossa vida, Ele quer o nosso coração por inteiro. Isso significa colocá-lo acima dos nossos interesses, das nossas riquezas, das prioridades pessoais, de qualquer idolatria que possa tentar ocupar o nosso coração. O Senhor ele merece o primeiro lugar em tudo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas da nossa vida encontram o seu verdadeiro equilíbrio. Em Êxodo capítulo 20, verso 3, nós lemos: Não tenha outros deuses diante de mim. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Repare que a expressão toda se repete, porque o Senhor não nos quer parcialmente, Ele nos quer na totalidade do nosso ser. A segunda lição que aprendemos aqui é que o Espírito Santo habita em nós. A presença do Espírito é um privilégio para todos aqueles que pertencem a Cristo. Sua presença, ela nos fortalece para que nós possamos vencer o pecado, crescer na santidade, discernir qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Viver para a glória do Senhor só é possível quando o Espírito Santo habita e dirige as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Efésios capítulo 4, verso 30 diz: E não os entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós devemos cuidar para não entristecer aquele que habita em nós. Quem reconhece a presença do Espírito Santo procura viver de maneira que honre a Deus. Aqui nós vamos ter uma terceira lição. Deus nos chama a rejeitar a amizade com o mundo. Sim, pois Tiago capítulo 4, verso de número 4 vai dizer: Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Tiago não está condenando as pessoas do mundo. Ele está advertindo contra um estilo de vida dominado pelos valores contrários à palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Em 1 João capítulo 2, verso 15, João, o discípulo amado, vai nos aconselhar: Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O cristão, todo cristão é chamado para viver em santidade, rejeitando o pecado, obedecendo a palavra, refletindo o caráter de Cristo. Não podemos servir a Deus e aos valores deste mundo ao mesmo tempo. Quem pertence a Deus não permite que o mundo governe o seu coração. A quarta lição que podemos encontrar aqui é que Deus concede graça aos que se rendem a Ele. Antes de nós mergulharmos profundo nesse tópico, eu convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Observe que Tiago, capítulo 4, só que no verso 6 diz:
mas ele nos deu maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 6, nós lemos: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, o exalte. Deus não apenas revela a sua vontade, ele também concede graça para que nós possamos vivê-la. Porque Jesus mesmo disse que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós estivermos conectados nele, nós daremos muito fruto, mas que sem ele, nada podemos fazer. Quando nos rendemos ao Senhor, nós recebemos forças para obedecer, perdão para recomeçar, sabedoria para decidir, poder para vencer as tentações. A graça de Deus, irmãos, é suficiente para sustentar aqueles que caminham em humildade. A humildade abre espaço para que a graça de Deus transforme completamente a nossa vida. Aqui, o escritor escreve no 5º parágrafo: hoje, o Espírito Santo convida a viver de forma mais sensível à sua presença. Ele quer um relacionamento íntimo com você, quer morar em um coração limpo, pronto para ouvi-lo e obedecer. Comece o dia se relacionando com ele. Afinal, relacionamentos precisam ser nutridos e exigem dedicação e entrega. Quero encorajar você a conversar com o seu melhor amigo, todos os dias, construindo uma intimidade profunda com Deus. Diga: meu amigo Espírito Santo, és bem-vindo, pois anseio estar contigo todos os dias. À luz desse texto aqui, nós podemos concluir que Deus deseja ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida. O Espírito Santo habita em nós e nos conduz com poder a uma vida de santidade. Nós somos chamados a rejeitar os valores do mundo e nos submetermos à perfeita, agradável vontade do Senhor. O Senhor, nosso Deus, ele derrama a sua graça sobre aqueles que se rendem a ele. O Senhor não deseja apenas visitar o nosso coração, não. Ele deseja reinar plenamente em nossa vida. Quando Deus, irmãos, ocupa o centro do nosso coração, experimentamos a plenitude da sua presença, da sua graça, do seu amor. Ore comigo pedindo para que Deus venha habitar no seu coração. Senhor, fazemos esta oração a Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo reine sobre nós, que Ele venha direcionar os nossos pensamentos, ocupar a nossa mente, o nosso ser, que possamos, ó Deus, transbordar da Tua graça, do Teu poder, da Tua sabedoria. Flua, Senhor, em nós, através do Teu Espírito Santo. Tudo que nós mais queremos é que o Senhor reine dentro do nosso ser. Por isso te pedimos, fica conosco nesse dia e guia os nossos passos para a glória do Teu nome. Eu deixo esse vídeo para você, onde eu fiz uma série sobre o Espírito Santo. Toca nele e nos encontramos para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Forte abraço.